Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham lá nas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do segundo domingo do tempo da Quaresma. Esse tempo da Quaresma é marcado por algumas particularidades que é sempre bom a gente ficar recordando. Quando a gente está celebrando a missa, não se canta o hino de louvor, o glória. A cor litúrgica é a cor roxa, a cor do recolhimento. E a palavra-chave desse tempo de Quaresma não é outra senão mudança de vida, conversão. Mas mudar de vida não é mudar de hábitos. Mudar de vida requer um processo que começa lá dentro do nosso coração e vai transformando toda a nossa vida. Mudar de hábito é muito fácil. Eu tenho uma irmã que virou evangélica agora, ela mudou alguns hábitos na vida dela. Isso não quer dizer que ela mudou de vida. Acho que nem ela acredita que ela mudou. Mas esse processo de mudança, ele tem a data de início. É quando eu me decido por Jesus. Depois vai se desenrolando ao longo de toda a minha vida. Portanto, conversão não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que vai se estender ao longo de toda a minha vida. Pode ser que lá no último dia da minha vida, eu ainda esteja precisando de conversão. Porque vai me faltar a serenidade,
vai me faltar a paciência, vai me faltar a tranquilidade para enfrentar a velhice. Portanto, a conversão é um processo que começa no dia que eu me decido por Jesus e vai se estendendo até o último dia da minha vida. Lembra quando nós estamos fazendo viagens que a gente perde o caminho e aí a gente fica desesperado para achar o caminho certo? E quando a gente encontra lá uma placa, conversão à direita, conversão à esquerda, a gente lembra que a gente tem que virar para poder retornar lá onde eu errei e aí começar a fazer o caminho certo. Conversão é isso. Eu volto lá onde eu me distanciei de Deus e ali começo a fazer o caminho certo. As leituras desse final de semana, do segundo domingo da Quaresma, vem nos definir qual é o caminho que nós devemos seguir para sermos felizes. E ao mesmo tempo ela já dá a receita. O caminho não é outro senão o caminho da escuta ao projeto de Deus. E aí nós temos a primeira leitura, tirada lá do livro do Gênesis, o capítulo 12. Nós encontramos nessa leitura, Deus dizendo assim para Abraão: sai da tua terra. Terra deve ser entendido nesse contexto como família, casa. Como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: deixa a sua família, deixa a sua casa. E nós sabemos que aquele povo tinha um sonho muito grande, o sonho de ter uma terra que fosse só deles, uma terra fértil. Tinha o sonho de ter uma família numerosa, tinha o sonho de ter uma família que fosse capaz de se defender contra as investidas do inimigo, uma família que fosse perpetuar a memória daquela tribo. E Abraão responde ao chamado de Deus, deixando, saindo, obedecendo a Deus. Olha que interessante, na semana passada nós meditávamos sobre o pecado que levou o homem a se afastar de Deus. Quando o homem fez as suas opções. Deus cria aquele jardim, coloca o homem lá no centro do jardim e diz para o homem: você pode comer de tudo, menos dessa árvore. Deus sabia, e Deus não ia criar alguma coisa para a gente não poder comer. Deus estava testando o homem para ver até que ponto o homem seria obediente ao projeto de Deus. E de repente acontece aquela cena que nós vimos. O homem pensa que comendo daquele fruto, ele seria maior do que Deus. Ele teria o conhecimento de Deus. Portanto, semana passada, meditávamos sobre isso, sobre o pecado que levou o homem a se distanciar de Deus. No entanto, Deus não desiste do homem nunca. Ali já era motivo de Deus ter desistido do homem. Não dá mais, eu criei algo que agora... Lá em Minas tinha um ditado muito interessante, que meu avô falava assim: a gente fica criando cobra para morder a gente mais tarde. Deus viu que ali não ia dar certo. A primeira oportunidade que o homem teve, o homem quis ser maior do que Deus. Ali Deus já poderia ter desistido do homem. Mas não desistiu por quê? Porque sabe que dentro do coração do homem tem o desejo de ser melhor. E é a partir desse desejo que Deus vai restaurando o homem, que Deus vai insistindo com o homem, que Deus vai criando possibilidades de construir uma história de amor com cada homem, com cada mulher. O exemplo desse Abraão da primeira leitura revela isso, uma fé radical, uma fé com confiança, uma fé cega nos projetos de Deus. Eis aqui, Senhor, faça na minha vida aquilo que você já projetou. É essa fé que se estende até Maria, quando Deus vai atrás daquela menina de 17 anos e pede para ela, para começar o seu projeto de amor aqui nesse mundo. E Maria, sem saber muita coisa, ela diz: eis aqui a sua serva.
Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou à disposição do seu projeto de amor. Faça-se na minha vida aquilo que já está lá dentro do seu coração. A figura de Abraão, nessa primeira leitura, é modelo para cada um de nós. Abraão é o homem que encontra-se com Deus. É o homem que está atento aos sinais de Deus. É o homem que sabe interpretar esses sinais. É o homem que responde aos desafios de Deus, diferente do homem moderno. O homem moderno nunca tem tempo para Deus. O homem moderno jamais conseguirá ler os sinais de Deus na sua vida, porque muitas vezes está preocupado em correr atrás de dinheiro, está preocupado em correr atrás do sucesso, em construir uma carreira brilhante. É por isso que muitas vezes o homem moderno, ele se instala no seu comodismo e aposta a sua vida naquilo que ele já conquistou. Não tem coragem de dar um passo, não tem coragem de arriscar-se em Deus. E nós vimos nessa primeira leitura, a bênção chega na nossa vida na medida em que eu confio em Deus. Foi isso, Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa que já estava no coração de Abraão. Ele queria ter uma descendência grande, mas Deus testou Abraão, e Abraão obedeceu ao projeto de Deus. E isso nos ensina que a bênção na nossa vida, aquela bênção que eu estou procurando, que eu estou precisando, vai chegar na minha vida, na medida em que eu confiar em Deus. Não confiar nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo muitas vezes nos decepcionam. Deus não, Deus nunca nos decepciona. Quando a gente pensa que está tudo terminado, Deus nos surpreende com o seu amor, colocando pessoas na nossa vida, fazendo com que algo aconteça e nós consigamos ler, ali existe um sinal do amor de Deus. A modernidade não pode tirar isso do nosso coração. Nós estamos perdendo isso, gente. Nós estamos nos distanciando dos sinais de Deus na nossa vida. A gente não consegue ler mais os sinais de Deus na nossa vida, porque nós não temos mais espaço para Deus. O nosso coração já está todo preenchido. E quando sobra alguma coisa, aí nós vamos preencher com novelas, vamos preencher com a internet, vamos preenchendo. E aí Deus está lá, dando sinais, mas a gente não consegue ler, porque a gente está muito preocupado com as coisas desse mundo. Esse momento em que nós saímos das nossas casas e marchamos até a igreja, é o momento em que nós estamos sujeitos a ouvir a voz de Deus. Cada gesto, cada rito, cada liturgia celebrada, é Deus nos dando sinais. E a nossa intimidade com Ele vai fazer com que nós decifremos esses sinais da nossa vida, sem tirar de foco que Deus nos criou para sermos felizes. Deus não criou o homem e a mulher para viver mergulhado na dor, para viver mergulhado no sofrimento. Deus nos criou para experimentarmos a felicidade. E a felicidade, ela só alcança o seu ponto alto quando nós estamos com Ele, quando nós estamos em Deus. E São Paulo vai dizer isso para nós. Depois da nossa segunda leitura, a carta tirada, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. O ano passado nós já estudamos quem foi Timóteo na vida de Paulo. Foi um grande amigo de Paulo, que Paulo confiou várias missões a Timóteo. Viajou muito com Paulo, anunciando o Evangelho. Mais precisamente lá onde é a Ásia, a Grécia. Paulo e Timóteo visitaram quase todo aquele território, falando de Jesus Cristo. E aí nós podemos constatar essa verdade lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos de 1 para frente. E essa segunda leitura foi escrita mais ou menos 80 anos depois de Cristo.
E o que é que estava acontecendo com a igreja 80 anos depois de Cristo? Primeiro século, a igreja sofreu a mais terrível perseguição. Uma das perseguições foi desencadeada por um tal Diocleciano que devastou a igreja de Cristo. E aqueles que se mantiveram fiéis, aos poucos iam perdendo o entusiasmo. O que adianta eu ser fiel a Deus se eu estou sendo perseguido, se muitos daqueles que convivem comigo estão sendo mortos? Então começou um desânimo muito grande dentro das igrejas, a ponto de abandonarem a fé por medo de serem mortos. Então Paulo recorda a Timóteo, nessa segunda leitura, o projeto que Deus tinha desde sempre, que era salvar o homem, que era salvar todo o ser humano, que era chamar esse homem e essa mulher à santidade. Esse projeto, diz Paulo, que ficou escondido por muitos séculos, agora ele se revela em Jesus. Jesus, diz São Paulo na segunda leitura, foi capaz de destruir a morte. Gente, isso é muito sério. Jesus destruiu a morte. Aí nós temos que entender que tipo de morte. Porque a gente faz uma confusão muito grande, principalmente quando a gente vai em missa de corpo presente ou encomendar um defunto lá no cemitério. A gente fala que aquele que acredita em Jesus nunca vai morrer. E aí a gente fica olhando para a cara das pessoas. Por que o padre está falando bobagem aqui? Se está morto aqui. Então nós precisamos entender qual é o tipo de morte que São Paulo fala nas suas cartas. Não é a morte física, porque essa morte física é destino nosso. Nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Pode ser que alguém aqui no nosso meio vá embora hoje. Nós vamos embora, nós vamos despedir desse mundo, dessa realidade carnal. Não é essa morte que São Paulo está dizendo, mas é uma morte que é a pior de todas as mortes, que é aquela morte que faz com que eu perca a minha amizade com Deus, com que eu não construa esse corpo glorioso que vai para o céu. E essa morte eu posso estar contribuindo para que ela aconteça na minha vida, quando eu digo não ao projeto de Deus, quando eu faço tudo ao contrário daquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu vou matando a minha experiência, a minha intimidade com Deus. Essa morte Jesus destruiu. Portanto, nós não vamos participar, a não ser que nós façamos a nossa opção. Mas essa morte não está no projeto de Deus. A morte física, sim. Até porque Deus nos tirou lá da terra, pegou aquele monte de barro, foi modelando, e aí criou o homem. E o nosso destino é voltar lá para onde Deus nos criou, é tornar de novo pó. Mas o corpo glorioso não. O corpo glorioso eu preciso construir ele aqui nesse mundo. Então São Paulo está dizendo, esse projeto que ficou escondido por muitos séculos, agora foi revelado em Jesus. E Jesus, para mostrar que de fato ele era o Filho de Deus, ele destruiu a morte, ele destruiu o pecado e ofereceu aos homens a possibilidade de uma vida nova. Então Paulo, escrevendo da prisão, ele diz assim para Timóteo: ô Timóteo, nós somos testemunhas disso. Nós vimos tudo. De modo algum nós podemos ficar calados diante daqueles que estão perdendo a fé, diante daqueles que estão sendo enfraquecidos na sua fé. Se nós vimos, se nós damos testemunho, então nós temos que animar a fé desse povo. Nós somos testemunhas, nós temos que ser essas testemunhas vivas desse projeto amoroso de Deus. É isso que São Paulo diz nessa segunda leitura. Se tem alguém que está vacilando na fé do meu lado, eu que experimentei Jesus na minha vida, eu preciso dizer para ele: meu irmão, minha irmã,
Pode ser que esse momento de tristeza, de tribulação, dure um pouquinho. Mas tenha certeza, quando a gente está com Jesus, a gente não abaixa a cabeça para nada. Não é dor, não é sofrimento que vai fazer com que o amor de Deus diminua dentro do meu coração. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o capítulo 17 do evangelho de São Mateus. Esse evangelho de São Mateus, esse trecho do capítulo 17, foi escrito logo após Jesus ter reunido com os 12 e ter dito assim: o Filho do Homem vai sofrer muito. O Filho do Homem vai ser pregado na cruz. O Filho do Homem vai ser rejeitado pelos grandes desse mundo. E aí diz, um pouquinho antes, no capítulo 16, que Pedro chama Jesus de lado e fala: ô Senhor, Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. E aí Jesus fica muito irritado com Pedro e diz para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Então, depois daquela cena, os discípulos começaram a ficar meio chateados. E começaram a se perguntar: será que vale a pena eu colocar a minha vida em algo que está caminhando para o fracasso? O próprio Jesus está dizendo que ele vai ser morto na cruz. Será que naquela colina, lá naquele monte, cravado naquela cruz, estarão lá os nossos sonhos de vitória, os nossos sonhos de poder? Então começa aquela murmuração entre os discípulos. Como é que eu vou investir a minha vida num homem que diz que só tem uma cruz para me oferecer? Quer me seguir? Pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Então os discípulos começaram a ficar desnorteados. Então nós temos esse evangelho de hoje. Olha que interessante, em que o próprio Deus se manifesta. É aquilo que na teologia nós chamamos de teofania. Lembra quando nós celebrávamos no Natal a Epifania? Jesus se manifestando aos povos. A teofania é o próprio Deus que se manifesta. E se manifesta como? Numa voz vinda de dentro de uma nuvem. Mas o autor usa de elementos lá do Antigo Testamento para que o povo pudesse compreender. Ele usa o monte. Jesus sobe no monte com alguns dos seus. Monte, lá no Antigo Testamento, é sempre o lugar da revelação de Deus. Foi no monte que Deus se revelou a Moisés. Então subir ao monte significa separar-se daquilo que ficou lá embaixo. Depois tem a nuvem. A nuvem no Antigo Testamento sempre indica a presença de Deus. Podem pesquisar lá no livro do Êxodo. Quem não trouxe caneta, depois assiste lá que livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 38, a nuvem como presença de Deus. Livro dos Números, capítulo 9, versículo 16, a nuvem como presença de Deus. O Salmo 91, versículo 1, a nuvem como presença de Deus. E dois personagens, Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas. Esses dois personagens, Moisés e Elias, de acordo com a catequese dos judeus, eram personagens que deveriam aparecer no último dia, no dia do Senhor, quando iria se manifestar a salvação definitiva para todo mundo. E essa luz, essa nuvem, diz o Evangelho, era uma nuvem luminosa, portanto, estava chegando um reino de luz. Ainda que diante das trevas que estavam vivendo, porque não conseguiam compreender. Por isso, ficam com o rosto colocado no chão. Meus irmãos, nós não podemos ser como Pedro. Pedro, quando percebeu que aquilo estava sendo bom, Pedro disse: ô Senhor, é bom que a gente fique aqui. Eu vou ali construir 3 barraquinhas,
uma para mim, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vocês perceberam que Jesus nem respondeu para Pedro? Pedro tinha dado tanta dor de cabeça para Jesus, que Jesus falou assim: eu não vou responder. Ah, mas eu queria estar lá no pensamento de Jesus, para ver o que Jesus tinha pensado nesse momento. Pedro não tinha compreendido absolutamente nada. Tem um padre amigo meu que disse que Jesus ficava pensando assim: ô anta, ô anta. Pedro não tinha compreendido nada. E isso serve para nós também, gente. Quando nós participamos de um encontro, de um retiro, de um final de semana de espiritualidade, a tendência nossa, como isso aqui é gostoso, por mim eu ficaria aqui a vida toda. Quando a gente vai lá na Canção Nova, por mim eu ficaria aqui a vida toda. A mesma atitude de Pedro. A nossa missão não está dentro dessas paredes. A nossa missão não está lá num acampamento que a gente faz. A nossa missão está quando a gente sai dali. Quando a gente desce a montanha. É lá embaixo que a vida se torna ferida. É lá embaixo que precisam da nossa experiência. Quando eu me abasteço, quando eu encho a minha vida de Cristo, eu tenho Cristo para dar para os outros. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Nós pedimos tantas coisas para Deus ao longo do nosso dia, e a graça de experimentar do seu amor e levar aquelas pessoas que estão próximas a nós a experimentar desse amor, nós raramente pedimos. Que essa Eucaristia nos ensine que a missão, ela acontece no dia a dia, a partir do meu comprometimento com o reino de Deus, a partir do momento em que eu digo sim ao projeto de Deus. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta. Quero que comigo